Oi, eu sou a Fabi Bittencourt, sua influenciadora de marketing digital favorita, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre home office. Será que previmos errado? Vem comigo! Lá no começo de 2020, fomos pegos de surpresa por um problema mundial que afetou todas as empresas e todas as pessoas. E a solução foi trabalharmos em home office. Um esquema de trabalho que parecia certo naquele momento e realmente foi, ajudou muita gente. Mas e agora? Estamos em 2022, o cenário já é outro e os problemas com certeza são outros. Será que o modelo home office ainda deve continuar? Será que isso realmente está funcionando para todas as empresas? Olha, os dados dizem que não. Empresas grandes que estavam com equipes inteiras em home office estão voltando para os seus escritórios. Talvez não integralmente, mas em modelo híbrido. Alguns dias os colaboradores vão, outros eles trabalham de casa. Inclusive, o modelo home office foi um grande problema lá no começo de 2020, como eu tinha falado, né? As pessoas não queriam trabalhar de casa, eram muitas pessoas convivendo no mesmo ambiente como nunca antes havia acontecido. E era tio, era irmão, era sobrinho, era cachorro passando atrás das reuniões, era uma loucura total. Mas ao que parece, a gente se adaptou a isso. E agora temos esse problema. Seja voltar 100% para o escritório, seja em modelo híbrido, os colaboradores não estão mais muito afim de voltar a esse modelo, porque eles já se adaptaram anteriormente. Mas a grande questão é, isso realmente está funcionando? Como a gente pode fazer isso funcionar? Por mais que lá no começo várias pessoas, vários canais de televisão, influenciadores e tudo mais, falasse que você tinha que levantar no mesmo horário, você tinha que se trocar, colocar uma roupa social, fazer, sei lá, um cabelo e maquiagem como se você fosse para o trabalho, colocar ali o sapato, fazer tudo no horário que você fazia presencialmente. Com o tempo, as pessoas foram dando aquela relaxada. E eu aposto que você já fez isso. Eu duvido que nesse período você não tenha trabalhado de pijama. Eu duvido que você não tenha saído um pouquinho antes para fazer o almoço. Eu duvido que você não tenha parado para fazer comida para o seu cachorro, para o gato, para passear com não sei que bichinho. A gente faz mesmo, a gente se acostuma a algumas coisas e acaba ficando mais relaxado, porque a gente está no conforto da nossa casa. O grande problema que estamos enfrentando em 2022 é pegar esse colaborador que está ali acostumado a trabalhar em casa no modelo home office e fazer ele se adaptar novamente ao presencial, onde ele tem que acordar mais cedo, muitas vezes tem que pegar a condução, tem horário de almoço regrado, tem horário de entrada, saída, bater ponto e tudo mais. Lembrando que ele não quer, ele gostou de trabalhar em casa agora. Mas como é que você vai fazer? Você precisa dele presencial. Porque o que aconteceu? Lá no começo de tudo que aconteceu, as pessoas tinham uma produtividade até que equivalente ao que tinham presencialmente. Porém, conforme as pessoas foram relaxando, a produtividade foi caindo cada vez mais. E essa é a necessidade de trazer esse colaborador para o presencial, seja o modelo 100%, seja o modelo híbrido. As empresas agora precisam novamente que essa escala comece a aumentar, que realmente os colaboradores deem o resultado que eles davam anteriormente ou até mais. Não dá mais para ficar com a produtividade cada vez mais em baixa. O mercado já não está respondendo dessa forma e é uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente. Ai, Fabi, mas eu ouvi dizer na TV que o novo normal agora é esse, o novo normal. Gente, o novo normal talvez não exista. Talvez a gente volte a ser tudo que a gente era antes, porém com conhecimentos maiores. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso ao digital, elas têm mais acesso à internet, elas têm mais acesso a compras por internet, elas têm mais instrução online. E esse sim vai ser o novo normal. A gente pode até voltar para o modelo presencial, com horário tudo regradinho, conforme eu falei anteriormente, mas a gente nunca vai deixar de ter os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desses 2 últimos anos. E é aí que a sua empresa precisa se adaptar. O mercado, as pessoas, os colaboradores estão digitais, estão online o tempo todo. Portanto,
pensando nisso, é que a empresa deve fornecer ao funcionário condições similares ao que ele tem trabalhando em casa, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, existem empresas que hoje em dia estão permitindo que os funcionários levem seu pet para o trabalho. Então, um dia da semana, de repente, alguns levam pet, levam cachorrinho, tudo mais. É algo que ele tinha em casa e que ele vai passar a não ter, mas não necessariamente ele precisa deixar de ter aquilo ali para sempre. A empresa pode sim marcar um dia para isso. Outra coisa que as empresas estão fazendo agora, muitas empresas entregaram o escritório, agora estão voltando para outros. Então, as empresas estão adquirindo novos lugares. E com isso, elas estão pensando muito naquele momento de, entre aspas, lazer do colaborador. Então, onde antes tinham apenas baias com computadores, hoje em dia tem menos baias, mais espaço comum, com um cafezinho, para as pessoas sentarem ali, darem aquela relaxada, conversarem entre si. E as empresas têm que entender que às vezes é dessa maneira que o seu colaborador pode ter uma ideia. É dessa maneira, num momento tranquilo do dia dele, que ele pode ter uma inovação para apresentar para você. Não necessariamente ele precisa ficar só fechado naquele quadradinho. Isso não funciona mais para a maioria das empresas e para a maioria dos colaboradores. Em outras palavras, a palavra do momento é a humanização do ambiente de trabalho. Então, antes, as empresas tinham aquele cantinho relax, aquele cantinho com poltrona, sofá-cama e tudo mais, para quando eles recebessem um cliente, um visitante, falar assim, olha, aqui é a área de lazer dos funcionários. Mas a gente sabe que não era bem assim, porque os funcionários nunca ficavam nessa área. Eles tinham que estar sempre ali na baia deles, trabalhando, e não tinha esse momento de pausa. Era puramente enfeite, era um lugar assim, só para falar que tinha. Mas hoje em dia, as empresas estão entendendo que esse lugar ele tem que ser funcional, ele tem que ser usual, ele tem que ser usado diariamente por todos os colaboradores. Porque é um momentinho que ele tinha antes na casa dele. Ele tirava os seus 10 minutinhos, deitava um pouquinho, ou então ele tirava os 10 minutinhos, 15, e ali num puff ler um livro. E essas coisas motivam as pessoas a não ter aquele dia maçante, cheio de horas e ficar sentado o tempo todo e sair com dor dali. Isso vai acabar. Você tem que pensar na humanização da sua empresa. E isso não passa somente pelo ambiente. As pessoas têm que ter mais contato entre si. Então antes tinha muito, a equipe A só fala com a equipe A e não lida com a equipe B, e as duas não falam com o gerente, com o diretor. Isso não pode mais existir. As relações entre pessoas, elas têm que ser essenciais, pois quando as pessoas conversam, cada uma tem uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Cada um tem uma vivência diferente. Cada um pode dar uma ideia diferente. E é dessa maneira que a sua empresa pode crescer e atrair o funcionário de volta para o presencial. Agora me conta aqui nos comentários. Você que é dono de uma empresa, está estruturando sua empresa dessa maneira? Já parou para pensar nisso? E você que é colaborador, como está o seu ambiente de trabalho? Como está a sua cabeça com relação a voltar ao presencial? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou pegar os comentários, eu vou ler todos e vou responder todos aqui. E não esqueça de compartilhar e curtir esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.